Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu a opinião de manifestantes a favor e contra o impeachment em São Paulo. Segundo o Instituto, 54% dos entrevistados na Avenida Paulista disseram que são favoráveis ao impeachment do vice-presidente Michel Temer. Para 68%, caso Temer assuma a presidência, a gestão dele será péssima ou regular. E 87% declararam apoio à cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Datafolha também ouviu manifestantes no Vale do Anhangabaú, onde se concentrou o grupo contrário ao impeachment da presidenta. 79% defendem que Temer seja afastado e, para 88%, o governo dele seria ruim ou péssimo. Sobre Eduardo Cunha, 94% disseram que o deputado deve ser cassado. No ato a favor da democracia, foram ouvidas 1.147 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Já na Avenida Paulista, 2.078 pessoas responderam à pesquisa. Nesse caso, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. E o Instituto Vox Populi também produziu uma pesquisa sobre esse momento que o país vive. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre esse trabalho do Vox Populi com o presidente do Instituto, com o diretor do Instituto, o sociólogo Marcos Coimbra. Vamos conversar agora com os comentaristas de política Tereza Cruvinel e Paulo Moreira Leite. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Um dos argumentos de quem defende o impeachment da presidenta é de que ela tem baixa popularidade. Mas a gente viu na pesquisa que o vice-presidente Michel Temer também tem. Outro argumento é de que ela cometeu pedaladas fiscais. O vice-presidente também é acusado disso. Afinal, se eventualmente ele assumisse a presidência da República, já assumiria com dificuldades, Paulo. Olha, eu acho que tem uma questão inicial nesse processo, que é o comportamento do vice Michel Temer. Eu acompanho um pouco a história dos presidentes que sofrem impeachment, tentativas de impeachment ao longo do mundo, e é raro o caso que um presidente se apresente, se mobilize e chegue mesmo a tomar iniciativas que vão prejudicar o titular. É um ato que, vamos dizer assim, a presidenta já definiu como traição, a presidência definiu também como um ato estarrecedor, pode dizer que, mas não é um ato comum, é um ato incomum, porque são, em tese, companheiros, aliados, sócios de um mesmo projeto, associados no mesmo projeto. Então, acho que esse é um ponto, a revelação disso, conspurca a imagem de uma pessoa que deveria ter um comportamento ali austero, quieto. Bem, a parte disso, tem esses sócios que começam a aparecer. Quer dizer, quando o presidente começa a se mobilizar, a se aparecer, as pessoas começam, qual é a biografia dele? Primeira coisa, faz tempo que se sabe que ele também assinou os mesmos decretos de pedaladas fiscais que a presidente. Ele chegou a divulgar uma nota na época, alegando que ele fez isso como vice. Né? E como vice, bem, o problema é o seguinte, ninguém se desculpa, ninguém é eximido de culpa ou de responsabilidade porque faz uma coisa porque era vice. Se você tem a responsabilidade, você recusa-se a assinar uma coisa se você acha errada. Então, temos uma questão séria e isso começa a aparecer. E o próprio Michel Temer é um presidente, assim, é um homem de aparelho, um homem de partido. Nunca foi um grande político, assim, de grande votação. Portanto, a população começa a desconfiar, como ele desconfia naturalmente de vários políticos. E você, Tereza, como é que veria essa situação? Pois é, o dia de hoje, chamado Day After, né, ele está mostrando, não só com as pesquisas, mas com a série de repercussões, que o impeachment, ou a aprovação, a autorização do processo pela Câmara, não seria esse elixir maravilhoso que no dia seguinte o Brasil estaria melhor, né? Está se vendo, não vou repetir os argumentos do Paulo, que eu endosso, que o vice-presidente, a sua figura, a sua popularidade, os seus pontos vulneráveis, tudo isso começa a aflorar, né? É realmente estarrecedor, é estranho, o mundo inteiro não conhece um episódio assim, né? De uma disputa de poder entre os dois titulares da chapa, né? É realmente muito estranho. E a repercussão doméstica e internacional da sessão de ontem é muito ruim. Os jornais estrangeiros acharam assim um circo, uma coisa nunca vista, a falta de compostura, a sem cerimônia com que os deputados, os representantes do povo brasileiro conduziram um processo de tal gravidade, né? O que nós vimos, aquilo era uma festa, selfie para cá, gracinhas, piadinhas e tal. Então, foi assim uma falta de compostura muito ruim para o sistema político. Quer dizer, você tem um vice que não parece a solução, mostra-se a falta de seriedade com que o
a Câmara, pelo menos, está lidando com isso, o Senado é mais sóbrio. E a gente viu que não houve aqueles fogos de artifício da Bolsa do Dólar no dia seguinte, como se esperava que ia ter um foguetório, né? Tereza e Paulo, a gente volta daqui a pouquinho para vocês fazerem novos comentários sobre as reportagens que a gente vai ver a seguir. E eu lembro que hoje ainda a gente vai mostrar a repercussão internacional a que você se referiu, os jornais estrangeiros. Vamos adiante.